E aí foi o teu primeiro gatilho, assim, de... Aí depois eu teve uma situação, eu acho que eu tinha uns 15 ou 16, eu tinha um amigo chamado Damien, tem ainda anos que eu não falo com o Damien, que ele mora em Curitiba, e ele se formou na Escola Técnica Federal, que hoje é conhecido como IFE. Naquela época eram poucas unidades. E ele se formou, ele foi para Curitiba, ele ia para Curitiba, e era um sonho se formar na Escola Técnica e ir para Curitiba. Nossa, aquilo... E eu tinha uma vontade daquilo, eu cheguei dando, pô, me leva junto, cara. E aí eu lembro que ele disse, pô, Fábio, eu vou te dar uma sugestão. Fica em Pelotas, cara. Estuda, tu é novo. Eu lembro, sentado na calçada na frente, assim, no murinho mais alto, eu lembro dessa história até hoje. Ele disse, cara, estuda. Fica em Pelotas, faz o caminho que eu fiz. Estuda. Conselho, hein? Que conselho. Cara, que baita conselho. Aquilo ali me mudou. E as pessoas hoje, eu digo para as pessoas que estudar é importante, as pessoas não entendem o porquê, mas ele chegou e me disse assim, cara, estuda. Porque tu vai para Curitiba comigo e tu vai trabalhar no comércio. E tu vai ganhar a mesma coisa que tu ganha em Pelotas. Cara, se tu quer ir armado, se tu quer ir preparado, estuda. E foi aí depois virou a chave. Aí aquele dia eu fiquei na cabeça, cara, eu vou estudar, mas eu quero estudar mais que ele. Eu não quero fazer escola técnica, eu quero fazer uma universidade. Tinha já uns 16 anos e fiquei com aquilo na cabeça. Fez faculdade do quê? Aí quando eu me formei no ensino médio, na escola Silvia Mello, lá no bairro Fragata, inclusive tem uma pessoa lá que é minha mãe, que é a Gi, que trabalhava comigo nesse mercado. Aí anos depois eu fui trabalhar nesse mercado e aí, cara, eu digo, eu tenho que estudar. Só que eu queria ter uma moto. Na época, era moto. Esse negócio de moto que tem agora, dessas motos enlouquecidas, a gente tinha um pouco naquela época, não era tanto quanto. E aí, cara, a primeira moto que eu tive foi uma Tchau, da Agrale. Cara, não faço ideia. É uma scooterzinha. Eu não sabia que a Agrale Nossa, moto. a Agrale já foi representante, se não me engano, da Kawasaki. Porra. Tinha uma relação da Agrale com alguma montadora grande de moto. Mas a Tchau era um modelo da Agrale, para mim, a scooter mais bonita que já fiz. Não era scooter naquela época, mas ela é motoneta. Eu acho que é esse o termo. Eu acho que é esse o termo. Mais linda que já fizeram até hoje foi a Tchau. Eu tive uma Tchau e consegui trocar a Tchau por uma RDZ, que é uma moto da Yamaha 2 tempos, que brincavam que tu saía com a menina, tu tinha que levar um tubo de shampoo por causa do cheiro de óleo que ficava no cabelo. E aí, cara, eu via as pessoas fazendo corrida, faziam pega de moto e tudo, e eu achava aquilo legal, só que eu não tinha coragem para fazer. E aí eu lembro que eu fundiu o motor. Estourou o motor. Putz. E eu deixei o motor numa oficina lá do bairro. Eu deixei a moto para arrumar o motor. E o dia que eu peguei, cara, nossa, a moto tava tinindo. E eu ia trabalhar. Eu não tinha carteira. Eu tinha só um espelho na moto. Meu Deus. Vivendo perigosamente. Aventuras. As aventuras de Fábio. É importante contar essa história. Porque aí eu fui para uma rodovia, como aqui em Caxias. Pô, foi em rodovias. Lá em Pelotas tem uma rodovia que corta a cidade. E é o caminho entre a Guabiroba e o mercado que eu trabalhava. E eu peguei perto do almoço e eu fui. Cara, tinha uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Meu Deus. Putz. Eu tava com medo que tu falasse isso. Exatamente. Cara, me pegaram. Tomei uma mijada. Só imagina. Cara, a mijada é a melhor forma de uma pessoa aprender. Tomei uma mijada, cara, que eu esqueço. Não esqueço até hoje cada palavra que aquele guarda me falou. Aquele policial rodoviário federal me falou. E aí, o que acontece? Eu peguei, essa moto foi pro pátio do Detran e tudo, e ela valia coisa de R$1.100 a moto. E eu vendi ela por 600. Pechincha. Não, para um cara que ia tirar, não ia arrumar os papéis, porque era para a esposa dele que trabalhava num distrito, na colônia. Meu Deus. E aí eu peguei o dinheiro, cara. Peguei o dinheiro da moto, eu podia ter comprado outra moto. Mas o que tu fez? Só que aquela mijada te ensinou. Me ensinou, me traumatizou tanto. Traumatizou, mas te ensinou. Que eu disse, cara, eu tenho que relembrar aquele papo comigo mesmo do Dani. Tipo, te fez refletir. De estudar.
peguei o dinheiro, vendi a moto e paguei um curso pré-vestibular à vista, universitário. Estou até falando merchan, não sei se existe ainda. Sim, Universitário, lá em existe. Pelotas tinha uma unidade. Fiz o vestibular. O primeiro vestibular que eu fiz foi para arquitetura. Eu já era muito ligado à área das artes, da criação, da criatividade. Então eu queria fazer arquitetura. E aí eu tinha um amigo que fazia design. E a história desse amigo é louca. Foi o amigo que me indicou para vir para Caxias, o Paulo. Ah, foi uma indicação para tu vir a Caxias. Foi uma conexão. Eu estava mandando currículo, eu já te conto. Sim. E aí o que acontece? Esse amigo fazia já o curso, e ele, cara, por que tu não tenta? Era desenho e computação gráfica, que é mais fácil de entrar que arquitetura e tal. Uhum. Aí, beleza. Aí eu não tinha grana para pagar outro ano do vestibular, então eu peguei essa apostila do ano passado e estudei. Cara, e aí eu me dediquei. Eu lembro um domingo que os guris iam, não lembro se eles iam pra praia ou algo do tipo. Cara, eu tava chorando, 1h30 da tarde, com a apostila aberta. Que eu não podia ir pra praia para estudar pro vestibular. Porque a gente que vem de um bairro simples acha que a gente não é capaz e que a gente tem que dar um pouco a mais. Entenderam? Então, eu estudei, passei no vestibular e poderia... O vestibular foi para desenho e computação gráfica. Desenho e computação que gráfica. Foi a faculdade que eu formei. Depois Sim. eu fiz especialização em Sim. design. Mas assim, na Federal. Aí eu fiz uma nota naquela época que eu passaria para... Eu lembro que a faculdade mais concorrida era medicina e a segunda era odonto da Federal. A odontologia da Universidade Federal de Pelotas é uma das mais concorridas do Brasil. E eu passaria para odonto com a nota que eu fiz. Tu vê, né, o quanto é importante o que a pessoa te falou, a influência de tudo, o xixi do guarda, a mijada. Né? Eu tenho outras histórias de mijada. Se dedicou mesmo, hein? E aí, cara, eu lembro que eu tinha uma impressão que entrar na faculdade ia mudar da noite pro dia. Eu tinha aquela visão dos filmes da Globo de que estudar na faculdade era aqueles campos que tu botava aqueles uniformes. Não é nada disso, não tem nada a ver. Só que, cara, a Universidade Federal ela tem uma coisa que a universidade particular não tem, que é a conexão com as pessoas. E é muito louco porque o dia que eu fui fazer o vestibular, eu me senti tão privilegiado porque eu fui a pé fazer o vestibular na escola que eu fiz todo o 2º grau para estudar numa universidade que eu não ia pagar nada. E as pessoas que passaram e foram meus colegas de São Paulo, de Santa Cruz do Sul, do Recife. Tu conheceu gente de todo o Brasil. Isso, mas os caras tiveram que pegar um avião e ir morar em Pelotas. E eu tinha o privilégio de estar do lado da faculdade, cara. Sabe o que eu queria pegar e fazer? Ir lá na Guabiroba e olhar para as pessoas de lá e abrir o olho de cada um, cara. Para a oportunidade que eles estavam perdendo, no caso. Né? Tu entende? Cara, que louco ela é muito louco, é muito louco. Eu fui a pé, cara. Eu fui a pé. E fiz a prova do vestibular na sala. Porque a Universidade Federal ela fazia parceria com as escolas para fazer o vestibular em escolas estaduais. Uhum. Então, eu queria pegar cada criança, cada adolescente de cada comunidade e botar a minha visão daquele dia. Sim, aprendizado, né? Tu entendeu? Então, a educação transformou a minha vida. Eu fiz palestra em diversos lugares. Tu é um exemplo disso. Eu fiz fiz palestra em diversos lugares do Brasil. E eu abro sempre a minha palestra dizendo que a educação mudou a minha vida. E não existe milagre, cara. Quando tu sai metros atrás da grande maioria das pessoas, e quanto mais pobre a tua comunidade, mais atrás tu sai. Tu entendeu? Então, eu fiz o vestibular, passei,
Tive colegas incríveis, a gente tem um grupo de WhatsApp ainda. Que legal. Me conectei com pessoas novas que tinham outra visão da vida. Comecei a me conectar com pessoas que tinham oportunidade do pai ajudar. Comecei a entender o quanto essas pessoas eram legais porque elas aproveitavam aquilo para estudar. Entende? E me senti privilegiado. Isso mudou a minha relação com o mundo.